La pregunta que tengo es esta. Lo que puede estar por detrás de mi grito de injusticia. ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Lo no existe. No necesita. ¿Qué puede estar por detrás de mi grito de injusticia? ¿Qué puede estar? Quando alguém grita, isto é injusto. E às vezes gritamos para Deus. Em geral, hablamos do Senhor. E também a maioria das vezes que usamos a palavra injustiça, involucra também posses. Posses, está correto? Não. Posses de possessão. Possessão. Em geral, se involucra possessões, plata, herência. Em geral, quando se habla de injustiça, em geral, por detrás está aí o dinheiro presente. Algum poder material. Aqui decimos posses, possessão. Pero eu queria ler contigo alguns textos. Agora, será que vai ser mais rápido que antes? Lucas 12, versículo 13 a 15. Eu vou ler histórias que vocês já conhecem. Esta história é muito conhecida. Lucas 12, 13, aí foi rápido agora. Le dijo uno de la multitud. Se falou, provavelmente falou alto, porque estava em meio da multitud. Não falou bajo, bajito. Mi maestro. Não falou assim. Precioso. Não pode. Perezoso. Não foi assim. Deve ter sido, maestro, di a mi hermano que parta comigo la herencia. Já avançou, mas em geral, qual é nosso pensamento quando legemos isso? É que em Israel, o primogênito tinha a maior parte da herencia. E é provável que esse seja um filho menor. E aí, quando viu seu irmão, ele, maestro, também outra coisa que consideramos que este irmão maior, de alguma maneira, estava escutando a Cristo. Estava interessado em las palavras de Cristo. E este mais novo pensou, bem, se ele está escutando ao Senhor, se Jesus dá a direção, ele... Isso é muito comum na igreja. Por incrível que pareça, isto é muito comum na igreja. Como assim, Fran? Na igreja é gente com possessões, com mais recursos que outros. E às vezes chega em meio da igreja alguém que não possui tantos recursos. O que pensa ele? Se meu irmão reparte o que possui comigo, Senhor, maestro, hable com meu irmão para que reparta sua possessão, sua herência comigo. Às vezes, quando os irmãos passam por problemas materiais e não se veem socorridos, assistidos na igreja, eu chamo de injustiça. Por que meu irmão tem mais e não reparte comigo? Injusto. Às vezes dizem, não só assim, mas dizem, não, esta igreja não ama. Por que não ama? Porque me viu passar necessidade e não me ajudou. E, em geral também, irmão, conhecendo bem a igreja por anos, estou aí, muitos que passam por necessidade não passam porque não possuem, é porque gastam, usam mal a plata, administram pessimamente e aí passam a preto.
Outra coisa que tenho visto também nestes anos, que há muitos irmãos que estão passando aperto, mas estão gordinhos. Fofinho, como fala gordinho? Gorditos. Não falta comida. Outro dia dizia um irmão, não está faltando comida, tu está gordinho. Então, esse tema não é comida. Tu deserto não está tão mal, tu não está como os de Etiópia. Assim. Tu está sobrando. Então, muitos daquela pessoa dizem, não ama a igreja, não ama porque se amasse, me ajudaram. O que é uma verdadeira ajuda? É passar a plata a outro, ou sentar com ele e descobrir por que não tem plata. O que Deus hace quando não tem plata? Distribui plata. Deus é dueño de ouro e plata. Por que Deus não reparte toda a plata que possui com os que não têm? Bem, a resposta de Cristo não foi a que o muchacho esperava. A primeira coisa que Jesus dijo a ele: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? ¿Quién me ha puesto? ¿Qué tengo yo con esta situación? Primero. Segunda cosa, esta la más grave. Les dijo, mirad y guardaos de toda, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que para el muchacho podría ser injusticia, para Jesús era una avaricia. Como avaricia, Franco? Porque ele queria mais. Ele queria era ganancioso, queria mais. Já teria e queria mais. Não estava mirando apenas o suyo, ele queria também o que era de seu irmão. Jesus não considerou um tema de injustiça. Não foi. Se sigue a história, volvemos a Lucas 15, tomando emprestado 15. Eu vou passar rapidamente por estes apuntes, porque eu escrevi este tema muito rapidamente em Cabo Frio. Eu necessitava falar com a igreja em Cabo Frio, então sentei um rato assim. Eu queria ter uma conversação séria com meus irmãos de Cabo Frio, com a igreja, que conosco desde que nasceu. E eu tinha pelos quando conheci Cabo Frio. E queria abrir meu coração com os irmãos, compartilhar algo com eles. Hicimos uma assembleia general dia lunes e eu rapidamente escrevi rápido. Eu penso que este tema poderia adentrar nele e ver que é mais profundo todavia. Mas vou citar aquilo que citei neste dia. Jesus, capítulo 15, versículo 11. Jesus conta a história, Lucas 15, 11. 15, 11, adelante. Tudo é Jesus, né? É verdade, os digo, foi Jesus que inspirou Lucas. Jesus continuou. Uma vez mais, a história involucra hijos, hermanos. Um homem tinha quantos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Pare ahí un poquito, Rodrigo, no avanza. Imagina, este texto ya me confundió por muchos años. Yo pensaba, ¿qué padre sería capaz de repartir sus bienes antes de morir? Porque parece que el muchacho está diciendo: papá, mira, el tiempo está pasando, yo soy joven y quiero disfrutar lo que tengo, y tú estás demorando para morir. Una vez que tú no mueres, me hace lo siguiente: pasa logo lo que es mío. Esto es justo.
a coisa mais justa que cabia na cabeça deste muchacho era que ele possuía bienes e que seus bienes estavam com seu padre e que ele queria que seu papá passasse aún em vida seus bienes, os bienes que correspondiam ao mais novo. Ele não queria a plata de seu irmão, queria sua parte. E que padre hizo? Que padre hizo, amados? Tome. ¿Y qué hizo el muchacho? Versículo 13, ¿qué hizo el muchacho con la plata? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, de preferencia lejos, a una provincia apartada y allí, ¿qué hizo? Desperdiçou sus, vivendo como? Pobre, niño. Imagina, depois de algum tempo, alguém o encontra deseoso de comer comida de los porcos, de los cerdos. Pobrecinho. Eu falei outro dia a um pastor, disse ele, nosso problema com o serviço social é que às vezes podemos descarriar o caminho del hijo pródigo volver a su papá. Nosotros não hacemos coisas que parecem a nossos olhos justas. Devemos fazer a vontade de Deus. Não fomos chamados para ser serviço social. Fomos chamados para fazer a justiça de Deus. Buscamos o reino de Deus e a justiça deste reino. E muitas vezes nosso desejo de ajudar a pessoa não ajuda, atrapa, causa problemas. E aí, esta história deste ninho, eu queria saltar esta história e a Provérbios 20, 21. Provérbios 20, 21, para ler contigo, em verdade, os digo, lo que de hecho este muchacho não considerou. Ele não considerou que os bienes que se adquirem deprisa, al princípio, não serão ao final bendecidos. Quando alguém antecipa sua herência, se complica ao final. Isso serve para tudo. Imagina como parece justo para um jovem, por exemplo, dizer a minha, sabe, querida, eu te amo tanto, tanto, tanto. Tu já é minha novia. Estamos com a fecha de matrimônio já ali. Já está com a fecha. Já distribuímos nossas invitações. O que pensa tu? Hein? De nos conhecermos mais fisicamente, experimentar do nosso amor. Parece justo. Está tudo listo já para casar. Pero não é assim. Os bienes que se adquirem deprisa al princípio não serão al final. Que hace alguém que recebe o reino de Deus e que fornicou antes de seu matrimônio? Que hace esta pessoa? Em geral, é ensinada a fazer o seguinte: a volver e restaurar com seu papá, com sua mamã, com o suegro. Em geral, esse é o caminho que se dá. Restaura, mano. Por que restaurar? Porque tu cometeu uma injustiça. Tu antecipou tua herência. Isso pode trazer problema a tu matrimônio hoje, a tu vida hoje. Restaura. Os cristianos que cuidam, que pastoreiam, em geral, trabalham com 3 verbos: restaurar, restituir, sembrar. Restaurar por quê? Porque todos possuem passados. Todos.
Todos chegam a nós heridos. Às vezes, herida desde a cabeça hasta os pés. Heridas de todo tipo, rechazos, dolores, malos de toda maneira, produzidos por seus papás, por sua mamá, por seus tios, por seus primos, produzidos por, às vezes, gente que está cerca, mas também estranhos. Estranhos? Não. Gente desconhecidos, gente desconhecida que às vezes invade a sua vida e te hace mal. Conheci uma niña que uma vez estava contando seu dolor de quando um homem la violou. Ela era niña, aún bem niña, e sua família estava cambiando de casa. E o homem que vino cooperar para o cambio da casa com caminhão e tudo, quando viu a niña, e aí em algum momento la tomou, la levou e la ameaçou, disse: calla tu boca, se não calla, te vou a matar a ti, tu família, e abusou aí da niña. Um homem desconhecido. Então as pessoas chegam llenas de dolor. Escutei recém de uma niña que disse que ela, 6 anos, seu padrasto la violou sexualmente. Eu pensei que era um toque com as mãos. Eu pensei assim, mas quando a niña começou a dizer, eu me acuerdo do dolor, da sangre, eu falei, misericórdia, este tema foi mais profundo. Isso não heriu somente o físico, o alma, está o espírito desta niña. Toda pessoa chega assim, llena de dolores. Mas também, não somente de dolores produzida por nós outros, dolores também produzida por nós mesmos, por nossos próprios pecados. Porque também mentimos, enganamos, rechazamos, hacemos pacto com as tenebras, abortamos, cometemos vários pecados. Também somos vítimas de nossos próprios pecados. E assim chegamos, e aí nascemos novamente, aí que ser pastoreado. Eu quero ser instrumento de restauração. Como vai ser instrumento de restauração? Levando esta pessoa a restaurar sua vida. E aí, quizás seja importante dizer, alguém também está sofrendo porque adquiriu depressa ao princípio sua herança. E agora é que restaurar isso. Como se restaura, Franco? Com perdão. Pedindo perdão, confessando pecados e perdonando a los outros. Perdão é clave. Perdão é fundamental. Amém? Todos que receberam perdão, quantos receberam perdão? Estão livres para perdonar. Todos nós temos este poder de perdonar, porque fomos perdonados. Então, aí, com todo dolor, de todo sofrimento, volvemos para confessar, para perdonar e para ser perdonado. E aí restauramos nossa vida, nosso passado. Mas muitos pensam que apressurar a posse de seus bens é justo. Sofre depois e não sabe por que sofre. Não conhece sua própria injustiça. Mas esta história do muchacho não termina aí. Na sequência da história de Lucas 15, e na sequência, tu vai ver que quando este niño um dia cai em sua consciência, volve a sua casa. Volve a casa. Depois do versículo 14 de 15, não sei se 14 está aí. Quando todo luvo mal gastado, vindo, pode ser aí. Vindo um grande hambre naquela província, começou a faltar-lhe as coisas, e foi e se arrimou a um dos cidadãos de aquela terra, el qual lhe enviou a sua hacienda para quê? Apacentar-se cerdos. E desejava llenar seu ventre de las algarrobas que comiam os cerdos. Bem, volviu à casa, vocês conhecem a história. Vai adelante, por favor. E quando vuelve a la casa 19 adelante,
adelante, ele vai ter um solo problema. Porque seu papá está listo para lo receber. Listo, o papá. Mas seu irmão não. Seu irmão maior não encontra justo. Isto é injusto. Ele vai dizer a seu papá, vamos ver aí assim. Uma hora estava no campo e quando vino e chegou cerca da casa, oyó a música e as danças, havia música e dança. E chamando a um dos criados, le perguntou que era aquilo. E que dijo? Tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojou, não queria entrar. Salió, portanto, olha aí. Salió, portanto, seu padre e lhe rogava que entrasse. Que cena interessante essa. E qual foi a conversação? Mas ele respondeu, dijo ao padre: he aqui, tantos anos te sirvo, não habiendo-te desobedecido jamais, e nunca me has dado nem um cabrito para gozar-me com mis amigos. Aqui é um tema muito interessante. Que é, Franco? Se o irmão levou sua parte da herança, significa que todo que se quedou com seu papá pertence a quem agora? Pertence a quem? Então, não era solamente um tema de tu está dando um cabrito para meu irmão. É um tema de tu está dando o que pertence a mim agora para tu filho. Incluso ele diz isso, interessante, ele diz: nunca me ha dado um cabrito para gozar-me com meus amigos. Agora diz assim, versículo 30. Pero quando vino este, tu hijo, não diz meu irmão, diz tu hijo, que ha consumido tus bienes com rameras, já sabia de tudo ele. Has hecho matar para el becerro gordo. Então lhe dijo: hijo, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário hacer fiesta e regocijarmos, porque este tu irmão, não mi hijo, este tu irmão era muerto. E ha revivido. Se havia perdido e has... Lo que parecia para o muchacho injustiça, para o papá era solamente falta de amor e misericórdia. Solo isso. Para el injusto, para o papá, te falta amor e misericórdia. És tu, irmão. Amém? Você diz amém ou não? Não sei se essa história é a história mais difícil. Há várias histórias na Bíblia muito interessantes. Uma delas, Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Esta história, outro dia escutei de uma irmã camaronesa em Brasil. Cameronesa, para ela era quase insuportável escutar esta história. E sabe o que é doloroso desta história? Que esta história empieza dizendo assim: el reino de los cielos é semejante. As duas histórias mais que vou contar empieza assim: el reino de los cielos é semejante. E Jesus usa um exemplo de la terra para explicar os céus. Tu crê que Jesus usaria um exemplo injusto para explicar os céus? O que pensa tu? Que Jesus tomaria assim um exemplo injusto de coisas injustas de los homens para explicar os céus? Que diz ele? Reino de los cielos é semejante a um homem padre de família que saiu por la manhã a contratar obreiro para su vinha. Aqui, los de colina conhecem melhor, penso eu. E havendo convenido com os obreiros em um denário el dia. Podia ser uma moneda de prata, podia ser que um denário. Me diz uma diária boa aí, Rodrigo. A diária boa. 30 mil. Vamos poner
como sou generoso, vou poner 50 lucas. Diária, tá lindo, não tá? Sim ou não? Tá lindo. Então, 50 mil pesos para você trabalhar comigo. Era muito temprano, 6 da manhã, e aí, mais temprano que nossa caminhada hoje, ele nos enviou a sua vinha. Pero saiu um pouco mais adelante. Salindo cerca da hora terceira, e foi mais um pouquinho mais. Viu a outros que estavam à praça desocupados. E que isso ele? Ele agora não trata mais de 50 lucas. Ele não habla mais de plata. Ele vai. Que diz agora ele a los outros homens? Os darei lo que seja justo. Quer ou não quer? E que hicieron os homens? Foram. Mas ele também saiu na hora sexta. Aí pode ser às 9, pode ser às 12 horas. Aí vai assim. E isso lo mesmo. Vou pagar lo que é justo. Não habla mais de plata. E seguiu haciendo hasta la hora mais tarde aún. Avança. Avança, pode avançar. Salindo cerca da hora 1/10. Achou a outros que estavam desocupados. Ele disse, por que está aqui todo o dia desocupado? Já era fim de dia. Às 5 da tarde, por aí. Que isso aí? Eles responderam. Avance. Porque nadie nos ha contratado. Ele disse, e também a vosotros la vinha recebereis lo que seja justo. E aí, quando chegou a noite, o senhor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros e págales el jornal, el diario, su jornada diária. Começando desde los... Aqui empezou o problema. Porque ele começou desde los postreros hasta los primeiros. E aí, ao venir lo que haviam chegado já de tarde, receberam cada um 50 lucas. Os que chegaram às 6 da manhã. Mas a história sigue. Vamos ver. Ao venir também os primeiros, pensavam que haviam de receber, pero também eles, cada um 50 lucas. E aí, que falaram? Murmuraram contra o padre de família. Vai adelante. Dizendo que estes postreros trabalharam uma só hora. E los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué hiciste tú? Tú nos igualó a estos hombres. Y que él dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es listo hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tiene tú? Envidia. No es injusto, es envidia. Alguien en tu trabajo fue promovido. E tu imediatamente haces comparações. Eu trabalho mais. Eu sou mais qualificado. Eu sou creyente. Sei lá quantas razões para dizer, não é justo. Não é justo esta pessoa ser promovida. Eu estou aqui há mais tempo. E aí vai falar com o seu discipulador. Vai falar com Rodrigo Herrera. Herrera, não é justo. Mira, eu estou há tanto tempo trabalhando. Habla com Daniel.
habla com Neemias, habla. Estou há tanto tempo, não é justo. Ora por mim, irmão, estou sendo perseguido em meu trabalho. El discipulador com discernimento pode adentrar aí e dizer, eis injustiça ou eis envidia? Porque tu também não te alegraste quando tu, amiga, se quedou noiva? Eu pensava que este mandamento era um mandamento complicado, quando eu dizia, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. E eu pensava, se alegrar com os que se alegram é fácil. Difícil é chorar com os que choram. Mas não, amado. Quando temos um coração lleno de envidia, se alegrar com os que se alegram é muito difícil. Porque alguém ganha e nós outros não celebramos. Nós celebramos juntos. E Deus usa todo para revelar nosso coração. Nossa envidia, nossos celos, nosso que estava dentro. Deixa-me dizer algo mais para vocês. Se você está buscando crescer em Cristo, escute-me. Deus não vai se quedar solamente na periferia de sua alma. Se tu queres crescer em Cristo, Deus vai fundo contigo, a lo mais profundo de tu coração. Ele não vai se quedar com tu psique aí. Deus vai fundo, profundo. Que vai ser o Senhor? Ele vai experimentar tu vida para que explote todo o que está dentro de tu coração. Incluso tu fé, tu confiança, tu amor, tu fidelidade. Tudo o que decimos que somos, que temos, Deus vai experimentar. Não conhecemos os irmãos porque conhecem a Bíblia, que sacam versículos. Não recomendamos irmãos porque são buenos para memorizar a Escritura. Recomendamos irmãos que passaram por pruebas e foram aprovados. As pruebas é que aprovam. E a prova que Deus hace contigo não é de conhecimento de versículo bíblico. Hoje tem prova, vem, né? Aí senta aí, quanto conhece de Bíblia? Não. Incluso as provas, Deus não avisa. Quando Deus prova, já foi provado. Não, tu não desperta e diz, e o Espírito diz, oi, aí prova, prepara-te. Não diz isso. As provas aparecem todos os dias de nossa vida. E nós reaccionamos às provas. Reaccionamos. E à medida que reaccionamos, somos revelados. Somos revelados. Somos revelados. E como se evalua alguém em meio da igreja? Ah, o irmão está aqui conosco e já passou por el curso básico 1 de evangelismo, já também completou o módulo 2 de conhecimento teológico e agora, amado, isto é coisa do mundo, não da igreja. O mundo é que produz conhecimento acadêmico e diz que se tu conheces, sabe. Não na igreja. A igreja é diferente. No reino de Deus, nós somos experimentados quanto confiamos em Deus, quanto conhecemos a Deus. Se tu toma a Bíblia, falava hoje temprano com meu hermanito, com meu irmão, está rebelde aqui, não quer virar não. Falava com Rodrigo Herrera de uma conversação que tuvo com um pastor amado, um hijo. Nasceu seu filho mais novo e prematuro, muito prematuro, estava sofrendo muito e eu estava viajando em missão por toda a folha, como vocês sabem, passamos o mês de janeiro aí e eu lo escrevi, eu lo chamei para falar o seguinte. Toma a escritura. Eu dizia a ele assim, tu crê que quando Pablo escreveu a segunda carta a los Coríntios, Pablo já era um homem maduro,
E ele disse, creio. Tu crees que quando Pablo escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele já era um apóstolo? Ele, sim, já era apóstolo. Tu crees que quando Pablo escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele já se considerava padre de los Coríntios? Sim, ele disse isso na primeira carta, que era padre de los Coríntios. Tu crees que Pablo tinha alguma deficiência da escritura? Ele, não. Tu crees que Pablo foi criado aos pés de Gamaliel, escutando a escritura desde chico? Tu crees que faltava alguma coisa da escritura para Pablo? Ele disse, não, não creio, Franco. Creio que Pablo era um homem lleno da escritura, lleno da santidade. Falei, tu crê mesmo? Creio. Então, vou ler contigo um texto. Aí abri com ele 2 Coríntios capítulo 1. Dizendo assim, o versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Vou ler em castelhano porque minha Bíblia está em português aqui. Eu não sei qual é a versão que estão usando aqui. Porque, irmãos, Reina Valera, 60. Porque, irmãos, não queremos que ignoreis acerca de nossa tribulação. Mira, agora, a segunda carta, Pablo está falando que passou por uma que nos sobrevino onde? Pois fuimos abrumados sobremaneira mais allá de nuestras. Imagina algo maior que tus forças. De tal modo que aún perdimos a esperança de conservar a vida. Passamos por um problema tão grande, que chegamos a pensar, não vamos viver. Vamos morrer. Imagina, já era apóstolo. Mas não termina aí. Lemos novamente. Pero tuvimos em nós mesmos sentença de... Chegamos a uma conclusão. Vamos morrer. Para que isso, irmão? Qual é o propósito de Deus levar um apóstolo, um homem de Deus, a um sofrimento tão grande? Qual é o propósito? Para que não confiássemos em nós mesmos, sino em Deus, que ressuscita a los muertos. Eu dizia aos pastores, outro dia dizia, nós não temos fé, irmãos. Às vezes pedimos, aumenta nossa fé. Aumenta o que tem. Porque ressuscita, tu tem fé do tamanho de um grão de mostaça? Tu vai dizer ao monte, monte, erga-te daqui, arriba de aí, ponga-te. Vai ordenar o monte. Não temos. De verdade, não conhecemos a Deus. Sabe como Deus se hace conhecido entre nós? Assim. Toma tudo que sabemos de Bíblia e põe a prova. E a prova não é prova teológica. Desperta tu que dormes. Não é teologia. É prova de conhecimento de personal, de caráter, de quem é Deus para ti. Donde tu está edificando tu vida? Donde tu está edificando tu vida, construindo tu vida? Onde está? Se é sobre a roca ou sobre as forças de tu próprio braço? La arena. Onde está construindo? Tu pensa que Deus está impressionado com tus versículos? E Pablo já conhecia toda a escritura, irmão, não tem dúvida disso. Eu dizia, irmão, não há dúvida. Tu tem dúvida? Não tenho. Então, amado, experimente Deus nesta tribulação com tu filho. E vai mais allá, tu vai ser outra pessoa. Mas como? O que vai acontecer comigo? Claro, vai provar tus fundamentos. E o fundamento de Paulo aqui era simples. Vou sair daqui do ângulo da câmera, tá? Ele está dizendo que aún havia confiança em ele mesmo. Aún havia confiança em ele mesmo. E que Deus hizo? Deus trabalhou forte naquele ano. Este ano tem prova, não avisa. Para que sacasse a confiança em ele mesmo
e pusesse em quem? Que ressuscita a los mortos. Sabe qual é o melhor pastor? Sabe qual é, Rafael, o melhor pastor para Deus? O melhor pastor para Deus é o pastor frustrado consigo mesmo. O melhor pastor para Deus é o pastor que não confia mais em si mesmo. É só mirar a vida de Pedro. Pedro negou 1, 2, 3 vezes. El gallo, cocorocó, cantou. E Pedro nunca mais foi o mesmo. O que passou com Pedro, Franco? Pedro confiava nele mesmo. Ele creia que era capaz de seguir Cristo com sua força, suas próprias forças. Eu vou estar contigo, não sei os outros, eu sei quem sou, eu vou estar contigo hasta a morte. Jesus, Pedro, não é assim. Oh! E de verdade, irmãos, foi o único a seguir Cristo de cerca, foi Pedro. Os outros, quem se quedou com Cristo? Quem que se quedou? Pedro. Pedro foi aí, pô. E Pedro foi até a casa de Caifás e se quedou aí. Hasta que saiu uma empregada aí e disse: tu eres um deles. ¿Quê? Eu? Começou a falar garabatos. Se quedou crente moderno, pós-moderno, que os crentes brasileiros agora falam garabatos também. Ele começou a falar garabatos por quê? Porque não queria nenhuma relação com Cristo. Então, seu palavreado, sua conversação se tornou torpe, pesada, pervertida. Mas a mulher insistiu, negou 1, negou 2, negou 3. E aí descobriu que em la carne é impossível agradar a Deus. Que na própria força nadie consegue seguir Jesus. Nadie. Impossível seguir Jesus em sua própria força. Impossível. E aí se decepcionou, não foi com Cristo. Se decepcionou, não foi com Deus, foi consigo mesmo. Dias depois, Jesus o invitou a ser pastor. Quem chamaria um homem deste para ser pastor? Só Deus. Quem chamaria uma mulher que caiu para ser pastora, para cuidar de outras? Se fracassou. Mas os fracassados são os melhores, irmãos. Os fracassados sabem que não podem. Despertam todos os dias orando porque depende de Deus. Sabe que depende de Deus. O melhor pastor, costumo dizer, é o que fracassou. Quanto tempo falei, amados? Quase 40. São 12h30, acho que já deu hora, né? Posso dar aquela pausa fatal? Eu não sei se termino esse tema mais tarde ou se eu vou amanhã, vou ver com Samuel o que hacemos. Tá bom? Mas quero pausar aqui com vocês com a seguinte reflexão. Às vezes decimos, és injusto. Antes de dizer isso, seria bueno cantar a canção que cantamos hoje temprano, orar esta canção. Examina-me, Senhor, tu me conoces, quebranta mi coração, transforma-me conforme tu palavra, lléname hasta que en mí
só a ti. E assim, usa-me, Senhor. Não sei se o tom está correto, meu tom. Usa-me como um faro na noite, como abismo no deserto, como quero ser cansado ora em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Chile ha passado por um momento muito terrível de sua história. Mas creio eu, de todo o coração, que é a hora da igreja despertar. A igreja não deve escutar o que o mundo está dizendo. A igreja não deve dar atenção ao mundo nem sua carne. A igreja necessita ser a resposta de Deus para esta hora. A igreja necessita ser. Deus quer usar a igreja. Mas Deus também quer quebrantar a igreja, purificar a igreja, enchenar a igreja, transformar a igreja para usar para sua glória. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees mismo? La iglesia en Santiago, en Colina, la cisterna, puede ser como la piedra que David usó contra el gigante. Una pedra lisa. Lisa, assim que está em castelhano? Lisa. Sabe que é lisa? La piedra, Davi não la sacou em qualquer lugar, sacou em la orilla del rio. Era uma pedra que estava aí com outras pedras dentro da água. Porque para ganhar a forma que tinha que ter atritos dentro da água. Atritos. Aí vai dando a forma redonda, como o local que caminhamos hoje temprano é um círculo. A pedra redondinha não tem a resistência do aire como a outra pedra. A pedra que se choca com pedra fora do rio não se queda lisa e redonda, se queda pontiaguda, mala. Assim são nossos conflitos fora do Espírito Santo. Nossos conflitos fora do Espírito Santo nos deformam. Nossos conflitos dentro da água do Espírito Santo nos transformam. Assim é isso, pedra com pedra. Relacionamentos que nos sanam. E aí vão nos dando forma. Esta é a pessoa que Deus pode usar para cumprir seu próprio propósito. Quizás tu pense assim, Deus não quer nada comigo. Os anos estão passando e Deus não vai fazer nada com minha vida. Irmão, não é verdade. Vou dizer algo para ti que Deus me falou desde que cheguei neste viagem a Chile. Despertei outro dia com uma canção que não é esta, mas essa vamos cantar, mas uma canção que dizia assim: em mi coração há um anelo de ver tu glória, como as águas que cobrem o mar. De ver se cumprindo em la igreja a promessa que diz: ao que crê, obras aún maiores harás. Se acorda dessa canção? Aí diz assim: se vê se cumprindo na igreja, aquele que existe, maiores falas. O muito que temos visto não passa de gotas. Lo mucho que temos visto não passa de gotas delante daquilo que tu puedes fazer. Aí a canção diz: haz llover, Senhor, águas que regam a terra
que hace brotar a semilla, o fruto de um verdadeiro avivamento. Haz chover, Senhor. Depois, conversando, vi que Chile está necessitando de água a mim. Está seco. Pero necessita, Rosita, do Espírito Santo mais que nunca. E Deus quer ser isso. Deus quer se derramar sobre esta nação poderosamente. O que necessitamos é ter corações abertos, vidas rendidas, quebrantados de verdade. Quebrantados, que não confia mais em si mesmo. Um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, não confia mais em si mesmo. Por isso esta oração diz: quebranta. Não confia mais em si mesmo. Como sabe que alguém está quebrantado? Mira, a pessoa não possui nenhuma confiança em si mesmo. Deus a levou por um caminho de frustração com sua própria força. E aí, Deus usa. Deus quer usar a tua vida. Não, é verdade, eu vou dizer mais. Deus vai usar a tua vida. Vai usar. Chile necessita de uma igreja viva, de relacionamentos sanos. Chile necessita. O Brasil necessita também, mas Chile agora está passando por um vento, por um momento especial. Necessita.